Três. Agora estamos a gravar e, portanto, podemos chegar ali? Não. Ok. É outro. Ok, então, começando assim, agora que a nossa conexão com a Austrália está espetacular, poderia dar a palavra ao Dr. João Teixeira para começar a contar-nos um bocadinho sobre o Prémio Nobel da Medicina. Muito obrigado, desde já pelo convite, e muito bom dia, desde a Austrália. Não, dizer que é um prazer poder falar sobre ciência e poder falar sobre ciência ao seu mais alto nível e ciência de excelência, como é a investigação relacionada normalmente com os prémios Nobel. E vamos falar de indivíduos aqui, de pessoas em particular, mas dizer que estes são trabalhos, obviamente, que englobam equipas com elevado número de investigadores e, portanto, o trabalho que está associado é sempre um reflexo de um trabalho de equipa. E embora depois se coalesça, digamos assim, naquilo que é o reconhecimento dos pioneiros de cada área e de determinados indivíduos, determinadas pessoas que se destacam. Este ano foi um ano muito especial para a biologia evolutiva, porque é a primeira vez, a biologia não tem, não existe um prémio Nobel para a biologia, porque historicamente não foi definido, mas este ano a biologia de facto foi reconhecida, e a biologia evolutiva em particular foi reconhecida através do Prémio Nobel da Medicina 2022, atribuído a Svante Pääbo, pelo seu trabalho com ADN antigo e por aquilo que foram as descobertas relacionadas com a evolução da nossa espécie, com o nosso passado, a nossa história evolutiva, e nomeadamente a relação que temos com espécies e com grupos humanos que já se encontram extintos. E, portanto, aquilo que Svante Pääbo, o trabalho do qual ele é pioneiro, portanto, estamos a falar de uma área que foi criada absolutamente do nada, portanto é uma área nova da ciência, é uma área com muito poucos anos, o ADN antigo é feito rotineiramente em todo o mundo, eu diria entre 12 e 15 anos, até 2010 era feito em muito poucos lugares, havia provavelmente 3, 4 laboratórios a nível mundial que tinham as capacidades de fazer este tipo de análise, o que depois também trazia problemas de reproducibility, como é que se diz em português, portanto, no fundo, de reprodução da ciência, não é? Que é um fator extremamente importante, como todos sabemos, mas, de facto, porque é uma área ainda na sua infância. Portanto, é para mim gratificante que tenha havido já este reconhecimento e também fala da importância que a área tem tido para a biologia e para a medicina, e eu farei essa ponte mais à frente. O que é o ADN antigo? Porquê é que foi atribuído este prémio Nobel? O ADN antigo não é mais do que fazer a análise genética, e dito assim vai parecer fácil, fazer a análise genética de indivíduos ou de populações ou de espécies extintas, ou portanto a partir de material não vivo. E foi uma área que foi desenvolvida especificamente com o objetivo de perceber qual foi a evolução da nossa espécie, ou seja, de transmitir informação adicional, de conseguirmos obter dados genéticos que permitam avançar o nosso conhecimento sobre a evolução da espécie humana. E, portanto, todo o trabalho técnico, né? Portanto, estamos a falar de técnicas laboratoriais que envolvem uma série de áreas, não só a biologia, mas nomeadamente a química, né? Estamos a falar da extração de uma molécula a partir de material ou de tecido não vivo, não é? Nomeadamente de fósseis e de material ósseo, osteológico, também dentes, cabelos, e a área tem evoluído. Hoje nós conseguimos fazer extração de ADN a partir de sedimentos de solo, portanto amostras de terra, e tudo isto foi desenvolvido a partir do trabalho de Svante Pääbo, que começou na década de 80, ainda ele era aluno do doutoramento em Uppsala, em imunologia. Portanto, o Svante Pääbo é médico de formação base, não é biólogo, é médico. Fez o doutoramento em imunologia e durante o doutoramento achou muita piada, porque sempre foi interessado pela história humana, de começar a brincar nos tempos livres no laboratório, tentar apodrecer carne no laboratório, que causava alguns cheiros que os colegas nem todos gostavam,
e depois, a partir dessas amostras apodrecidas de carne, tentar obter ADN e fazer análise de ADN. E, portanto, a história deste campo começa aí. Digamos, da história credível como campo científico. Porque até aí, antes, já havia, havia quem alegasse que era possível fazer, por exemplo, a extração de ADN a partir de amostras preservadas em âmbar, que deu origem a um filme que todos nós conhecemos, que é o Jurassic Park, e que se calhar também está na gênese da minha entrada nesta área, porque foi um filme que me marcou imenso quando eu era miúdo. Portanto, o Svante Pääbo, através dessa primeira experimentação, começou a isolar amostras de ADN, começou a ver que era possível extrair ADN e sequenciar ADN e analisar ADN de amostras de material mal preservado ou não vivo, e a partir daí o seu interesse em egiptologia, portanto a história das populações egípcias, levou a estudar múmias egípcias. E esse foi o primeiro grande trabalho publicado na revista Nature, creio que em 1986 ou 87, e, portanto, a partir daí a área começa a avançar em força. Curiosamente, esse trabalho hoje há bastantes dúvidas sobre se aquelas que foram as sequências apresentadas nesse trabalho se resultavam ou não de contaminação. E, portanto, o ADN antigo, eu disse que parecia fácil da forma como iríamos rotineiramente a partir de amostras sanguíneas ou de cabelos, ou seja o que for, ou de saliva. A dificuldade é a seguinte: como onde calcular, em contextos arqueológicos, que são sobretudo as amostras que constituem a maior parte daquilo que é o material de análise nesta área, são amostras que estão expostas ao meio ambiente. Portanto, são amostras que estão, por exemplo, em enterramentos, ou que estão em grutas, em depósitos, e, portanto, estão expostas à degradação do meio ambiente. E, portanto, desde logo é difícil fazer a extração de ADN da amostra em particular, tendo em conta toda a potencial contaminação dessa amostra por todos os fatores ambientais que lhe estão associados. Depois tem a ver também com a preservação do material ósseo. Portanto, quando ocorre a fossilização, aquilo que é o material orgânico vai se degradando, e a preservação é afetada de forma diferente em diferentes regiões do globo. O que o Svante Pääbo conseguiu fazer foi sistematizar esta extração. Foi encontrar os problemas, no fundo, partir pedra, começar uma área do zero, e perceber que a contaminação das amostras era o grande, no fundo, era o grande impedimento para o avançar da área. E, portanto, ele estabeleceu um conjunto com os colegas e com as pessoas com quem trabalhavam com ele, estabeleceram um conjunto de regras, de boas práticas de extração de ADN no laboratório. E, no final da década de 90, o governo alemão e a Max Planck Society ofereceram-lhe a possibilidade de sistematizar isto e de avançar, criando um instituto próprio para o estudo da evolução humana, no qual um departamento se iria dedicar apenas e exclusivamente ao estudo do ADN antigo, com o objetivo de sequenciar o genoma do Neandertal, que é uma espécie humana extinta que viveu na Europa entre cerca de 300 mil anos atrás até há 50 mil anos atrás, e que é portanto, é um emblema, digamos assim. O fóssil foi descrito no Vale de Neander, portanto é o Neandertal, daí ser o nome da espécie. Portanto, é uma espécie emblemática para a Alemanha, e o objetivo era fazer a sequenciação dessa espécie extinta. O que foi feito, foi conseguido, as primeiras sequências do genoma do Neandertal saíram no final da década de 90, depois o ADN mitocondrial, que é um tipo muito específico de ADN que é transmitido de mães para filhos, portanto dá-nos informação sobre as linhagens maternas de uma população, e portanto é o ADN, é o genoma das mitocôndrias, que são as baterias das células, e portanto tem uma transmissão independente daquilo que é o genoma nuclear. E, portanto, primeiro o Svante Pääbo fez a sequenciação do ADN mitocondrial dos neandertais, e a primeira pergunta que é óbvia é qual é a relação entre os neandertais e as populações humanas atuais. E essas primeiras análises de ADN mitocondrial revelaram que os neandertais, no fundo, caem fora da diversidade genética observada hoje em populações humanas. E, portanto, aquilo que são as linhagens maternas mitocondriais dos neandertais eram, digamos, um outgroup
comparativamente àquilo que era a diversidade genética do ADN mitocondrial em populações humanas. E a conclusão à data, e estamos a falar em 2005, portanto são coisas todas muito recentes, a conclusão à data foi que não havia evidência de que os neandertais tivessem contribuído para a nossa ancestralidade genética, portanto não eram nossos ancestrais diretos. E era a primeira evidência, de facto, era a primeira possibilidade de questionar isto, não é? Porque até aí estávamos, no fundo, reféns daquilo que era a análise osteológica do ponto de vista morfológico. Portanto, eram teorias evolutivas com base quase em posições descritivas, mais de narrativa do que propriamente baseadas no modelo formal que a genética de populações oferece. E, portanto, esta foi a primeira conclusão desse trabalho. Agora, como eu já vos disse, o mitocondrial é transmitido, o ADN mitocondrial é transmitido de mães para filhos. Portanto, os homens não passam ADN mitocondrial. E, portanto, isto levanta logo uma série de questões, nomeadamente o facto de poder haver, se nós pensarmos, não é? Nós temos, cada um de nós, uma geração para trás temos 2 ancestrais, que são os nossos pais, 2 gerações para trás temos 4 ancestrais, 3 gerações temos 8, portanto, temos um aumento exponencial do número de ancestrais a cada geração. Se analisarmos apenas o ADN mitocondrial, aquilo que estamos a analisar, no fundo, é como são as linhagens maternas da população. Nós estamos a analisar o meu relacionamento, portanto, o meu ADN mitocondrial foi-me transmitido pela minha mãe, que recebeu da minha avó materna, que recebeu da minha bisavó materna, etc, etc. Portanto, eu estou apenas a retirar informação de um conjunto de ancestrais que são, no fundo, as mulheres da minha família, mas que eu não transmitirei depois aos meus filhos. E, portanto, há uma perda exponencial de informação a cada geração, porque o número de ancestrais duplica a cada geração. E, portanto, no artigo que saiu em 2005, eles explicaram isto. Portanto, não há evidência de que os neandertais tenham contribuído, mas a possibilidade permanece em aberto. E no final da década de 2010, portanto, em 2010, Svante Pääbo e os colegas no Max Planck publicaram o genoma completo do Neandertal. E um ano mais tarde, primeiro dizer, publicaram o genoma completo do Neandertal, e essa análise, que nos permite aí sim analisar toda a árvore genealógica das populações humanas, revelaram que todas as populações que vivem hoje fora de África herdaram cerca de 2% da ancestralidade genética dos Neandertais. E, portanto, os Neandertais não são uma espécie distinta da espécie humana, mas contribuíram diretamente para nós estarmos aqui. Portanto, se não houvesse essa contribuição, se não houvesse esses cruzamentos, nós hoje não estávamos aqui. E, portanto, o prémio Nobel que lhe foi atribuído tem por base esta revolução no entendimento daquilo que são as nossas origens. E é gratificante que, não sendo, portanto, não tendo uma aplicação óbvia, direta, para já, na medicina, que o comitê tenha tido, no fundo, a clarividência de perceber que no futuro, ao analisarmos mais populações do passado, ao analisarmos mais ADN antigo, de diferentes contextos, diferentes períodos, podemos começar a entender aquilo que foram a evolução, não só da espécie humana, do ponto de vista evolutivo biológico, geral, mas também aquilo que foram o aparecimento e o desaparecimento de diferentes mutações que podem estar associadas a diferentes doenças, a pandemias, e todos nós estamos com isso bem presente, tendo em conta a pandemia recente, e, portanto, o ADN antigo abre essa possibilidade, e hoje têm sido feitos estudos que fazem a análise precisamente deste tipo de episódios. Estou-me a recordar que o genoma da peste negra, portanto, da Yersinia pestis, que foi a bactéria que causou a peste negra, já foi sequenciada. Nós hoje estamos ativamente a estudar como é que este tipo de pandemias e de epidemias ocorreu no passado, e, portanto, isto tudo se alicerça no trabalho do Svante Pääbo. Dizer também que, um ano após a publicação do genoma do Neandertal, através da sequenciação de um fragmento de osso de um dedo mindinho, os colegas conseguiram perceber que havia uma espécie ou um grupo humano parecido com os Neandertais, mas distinto do ponto de vista genético, mas relacionado, que também tinha contribuído para a espécie humana, e, portanto, que chamamos denisovanos, e estamos ainda hoje a tentar perceber quem são estas pessoas, e muito do meu trabalho insere-se
precisamente na tentativa de perceber quem foi este grupo, até onde é que se expandiu geograficamente, quantos cruzamentos ocorreram, e portanto tudo aquilo que se achava que era um tema fechado, que era a evolução humana, já sabemos tudo o que há para saber sobre a evolução humana, foi completamente virado do avesso através do trabalho de Svante Pääbo, sobretudo nas últimas 2 décadas. E, portanto, dizer que isto é, e terminar por onde comecei, que isto é um prémio Nobel, de facto, com um significado marcante para a biologia evolutiva, e abre aqui a possibilidade no futuro, trabalhos que vêm a partir desta base, e, portanto, sobretudo no estudo daquilo que foi o peso da doença e de como referia, sobretudo de epidemias, e como elas se manifestaram, como elas evoluíram ao longo do tempo. A partir daqui pode-se fazer muita coisa. Portanto, é um prémio Nobel que eu considero obviamente especial, e pronto, e foi um prazer. Não sei se querem que fale um bocadinho, posso falar em 2 minutos só, dizer que o trabalho com uma pessoa destas, que eu nunca imaginei, né? Para mim era o meu orientador, nunca imaginei que fosse um dia mais tarde prémio Nobel. Nós brincávamos com isso, e acho que se calhar quem vai trabalhar com ele a partir de agora, embora ele provavelmente esteja quase na reforma, mas terá se calhar uma experiência diferente daquela que eu tive, e foi um privilégio poder ter trabalhado antes deste prémio. Mas dizer que é uma pessoa que me ensinou muito, não só na ciência, portanto eu faço o que faço hoje e trabalho com ADN antigo porque tive a trabalhar com ele em Leipzig, mas também do ponto de vista daquilo que é a relação humana, nomeadamente a relação orientando, e num ambiente colegial, rigoroso, exigente, mas ao mesmo tempo de bastante relaxado, de bastante amizade. Nós tínhamos uma sauna no instituto, tínhamos uma parede escalada, jogávamos matraquilhos, jogávamos ping-pong, portanto... há uma série de episódios que se calhar não é para contar aqui, mas à parte do trabalho exigente, havia toda uma relação de amizade e de distribuição, digamos assim, horizontal de responsabilidades, que não obedecia àquilo que se possa pensar, às vezes, de gestões mais hierárquicas. E, portanto, era outra nota que eu gostava de deixar, que para mim é especial que ele tenha ganho também por ser essa pessoa, não só pelo cientista que é, mas também pela pessoa que é. E pronto, espero que eu tenha conseguido, não tinha preparado estes 15 minutos, espero que tenha feito algum sentido, e obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, João. Obrigado. Então, agora já temos ideias para nós na direção, de coisas que nós podemos pôr aqui no departamento. Os alunos têm matraquinhos. Então, agora vamos continuar a ideia. Portanto, nós temos aqui, falámos de DNA, e se nós queremos ter reações químicas que conseguem transpor esse DNA em proteínas e para as proteínas fazerem alguma coisa e catalisarem reações, nesse caso é preciso reações que ocorrem muito rapidamente e que não voltem para trás e que ocorrem de maneira segura. E esse é um prémio Nobel da Química. E, portanto, vou dar a palavra à professora Marta para falar-nos um bocadinho do prémio Nobel da Química. Muito obrigada. Ora, eu vou falar de pé, porque também não sei falar sentada. Vou falar desde aqui. Não sei se o pessoal me consegue ver, acho que não, mas com certeza consegue me ouvir, não é? Se eu tiver. Pronto. Obrigada. É aqui, não é, Marta? Sim. Ok, então, Prémio Nobel da Química, aqui no seguimento. Vou pegar uma frase que o João disse, isto não é investigação que tenha uma aplicação imediata agora, mas o Prémio Nobel da Química desse ano também não é uma investigação que tinha tido uma aplicação imediata. Começa a ter, e depois a partir dali desenvolveram-se imensas aplicações, mas porque se dedicaram àquela ciência essencial e fundamental do desenvolvimento das reações, não é? Portanto, quando nós pensamos em ciência, é claro que temos que pensar no evoluir social que a ciência nos traz, mas às vezes precisamos o fundamental para chegarmos a esse sítio, né? E ter a paciência de estudar o fundamental para depois chegarmos a esses sítios, né? Pronto, e então, Prémio Nobel da Química. Prémio Nobel da Química esse ano a 3 cientistas diferentes, aqueles
que são considerados os pais da química click, não sei se traduz assim muito bem, a click chemistry, né? A química de click talvez seja melhor, e acabam em que a mãe da química bioortogonal, que está completamente relacionado com os outros dois. Os dois primeiros cientistas chegaram à mesma reação no mesmo ano, independentemente, cada um a trabalhar no seu laboratório, cada um a trabalhar em sua casa, e chegaram os dois ao mesmo sítio. Mas aonde eles chegaram não foi a primeira vez. A reação já existia, a reação já era conhecida. É uma reação entre uma ácida e um alquino, que eu já vou mostrar daqui a um bocadinho. E essa reação já tinha sido descoberta muito antes e publicada muito antes, só que para essa reação acontecer, acontecia a elevadas temperaturas, em condições bastante duras e bastante drásticas, e além disso, essa reação, que nós já vamos ver com mais detalhe, é uma reação de clique, porque basicamente, as mãos afinal, basicamente nós temos aqui um grupo funcional que vai reagir com esse grupo funcional. E essa reação, já vamos ver, é uma reação fantástica, mas pode acontecer assim, ficando isto para aqui, ou assim, ficando isto para aqui. Isso é, a reação era conhecida, mas não era uma boa reação. Porque isso não é uma boa reação dá um produto, não dá dois produtos. Então, o que é que eles fizeram, como digo, independentemente? O que eles fizeram os dois foi usar um catalisador de cobre. E usando um catalisador de cobre conseguiram baixar a energia necessária para fazer a reação, tanto condições mais suaves, mais tranquilas, mais simpáticas, e ao mesmo tempo obter apenas um desses produtos. E a partir daí o valor dessa reação aumentou exponencialmente. E usaram os dois, curiosamente, um catalisador de cobre, sendo que, no caso de Sharpless, que já agora é o segundo prêmio Nobel da Química que ele obtém, uma pessoa efetivamente excepcional. No caso dele, usou um catalisador de cobre, acetato de cobre, que é banal, e ascorbato, que é a vitamina D. Com a vitamina D, passava o cobre 2 a cobre 1, e esse cobre 1 fazia o catalisador. No caso do Mendel, completamente diferente, não do âmbito completamente diferente, usou também um catalisador de cobre, mas um catalisador de cobre já mais preparado, e com esse catalisador de cobre aplicou-no naquilo que ele faz. O que ele faz é muito combinatorial. Portanto, o que ele faz é reações em série, com diferentes séries de reagentes, para obter rapidamente 50, 100, 1000 produtos. Portanto, cada um na sua área, cada um no seu saber, chegaram os dois à mesma conclusão, que era possível fazer aquela reação efetivamente bem feita, se me permite a expressão, para dar só um produto, e que era possível fazer isso com os catalisadores de cobre. A partir daí, começou a química de clique. A química de clique foi definida o conceito e o que nós queremos dizer com química de clique e o que isso significa, foi definida, eu esqueci que apontar para aqui, né? Em lugar de para ali. Sim. Ou não? Para o computador, não é? Para mudar. Mas não está a ligar para... Não, queríamos partilhar o agora. ecrã. Não faz mal, eu espero. Eu continuo, não faz mal. Então, o que ele define como uma reação que se encaixa naquilo que é o conceito da química de clique? Tem que ser uma reação por módulos, isto é, que eu vou juntar esta mão com o seu grupo funcional, a esta mão com o seu grupo funcional e não me sobra nada. Isso é o conceito do modular. Vou construir, mas sem que me sobre. Além disso, tem que ser muito rápida. Muito mais rápida que as outras. Porque se não for muito mais rápida que as outras, não tem a seletividade que queremos. E começam a acontecer coisas que não queremos. E as nossas mãos começam a despistar e a fazer outras reações que não nos estamos interessados. Portanto, tem que acontecer em módulos, tem que ser muito rápida. Não nos podem sobrar produtos secundários. Temos que aproveitar tudo o que lá está. Temos que fazer em condições o mais suave possível, temperatura ambiente, sem pressão, o mais suave possível. Temos que obter um único produto e esse produto tem que ser aquilo que nós gostamos de chamar em química regio-específico, enantioespecífico e estereoespecífico. Isto é, de todas as possibilidades de produtos que eu posso obter, vou obter só um único arranjo molecular. E isso, nesse tipo de reações, obrigado, nesse tipo de reações encaixam várias reações. E, portanto, todas estas, tudo isso que nós conhecemos como a química de clique definida por Sharpless,
deu lugar desde 2002, que son as dúas publicações coincidentes dele, a todo este mundo da química que vemos aí. Tanto un crecimento efectivamente moito rápido, mas non só un crecimento moito rápido, como unha aplicabilidade enorme ao longo dos anos. Están a ver aí que as reaccións que eles definiron e a química que eles definiron consegue ter aplicações, evidentemente, en química orgánica, mas en química de materiais, en química física, en química medicinal e por aí fora. Daí a aplicabilidade deste tipo de reaccións. E, basicamente, o que é que eles fazem? Eu acho que vou pasar. Estas son todas as panoplias de reaccións que encaixan dentro da química de Crick, mas, efectivamente, isto é un ponteiro, né? Efectivamente, esta é a que les valeu o Premio Nobel da Química. Esta que temos aquí, esta reacción. Ora, como eu dicía, que eles facen? Eles teñen unha ácida, que son 3 azotos ligados entre sí por ligações duplas, teñen un alcino, que é este grupo funcional de aquí con unha ligación tripla, e basicamente con o catalizador de cobre o que temos é un encaixe perfeito entre estes átomos e ese encaixe só funciona así, dá lugar apenas a este sustituinte representado aquí en amarelo aquí e este aquí e non cualquier un outro arranxo. Okay? Entón, esta era a reacción que tiñamos, que daba tudo e máis alguma coisa, esta é a reacción que eles fixeron, que dá efectivamente apenas este tipo de produtos, e esta é a competitiva que se pode facer con rutenio, que dá este tipo de produtos. Ora, rutenio e cobre. Son dos metais bastante simpáticos, até non son metais moito raros, nem moito extraños, pouco abundantes, né? O cobre, temos cobre, nós tamén temos cobre dentro de nós, mas efectivamente poen algúns problemas. É o mecanismo que non vamos entrar aí agora, e isto é algunhas das aplicações que voltaremos se aínda conseguirnos 15 minutos. Qual é o problema do cobre? O problema do cobre é que é moito tóxico para sistemas biolóxicos. E, por tanto, cando nós queremos facer esta reacción, que funciona tamén en agua, temperatura ambiente, que podería facer en cualquier sitio, e queremos facer esta reacción nun sistema biolóxico, comezamos a ter problemas porque non podemos usar o cobre. E non entendemos por que queres facer iso nun sistema biolóxico. Quero facer isto nun sistema biolóxico porque nos sistemas biolóxicos non há alcinos nen há ácidos. Então, nos sistemas biolóxicos non há... Ai, disculpen, agora enganeime de botón. Nos sistemas biolóxicos non temos este grupo funcional e non temos este grupo funcional. E nos que há é muito raro. E, por tanto, se eu consigo introducir estes dois grupos funcionais nun sistema biolóxico, a reacción vai acontecer única e exclusivamente ali. E nun sistema biolóxico há de tudo. Há aminas, há álcois, há carboxílicos, há amidas, há ésteres, há de tudo. Há millóns de grupos funcionais nos que escolher para acontecer a reacción. Mas non há estes. Se eu introduzo estes, a reacción vai acontecer apenas ali, onde eu quero e quando eu quero. Okay? Portanto, temos unha reacción que nos vai a permitir ligar unha parte dunha proteína a unha sonda fluorescente. E sabemos onde, porque vai acontecer só onde nós colocamos aquele grupo funcional. Temos unha reacción que nos permite marcar unha secuencia de azúcares. Por qué? Porque colocamos lá un alcino e a sonda vai ir só ao alcino. E vai lo facer especificamente e vai dar só aquele produto. Problema, que preciso do cobre para facer iso en sistemas acuosos e temperatura baixa. Solução, pois foi a Caroline que descubriu a solução, e a solução é usar estes alcinos que temos aquí. Estes alcinos que temos aquí son a solución ao problema do cobre. Os alcinos, todos os alcinos, cando nos facemos, cando há unha ligación tripla entre dois carbonos, a estrutura é lineal. E, por tanto, eu teño aquí un carbono, teño aquí outro, teño aquí 3 ligações entre esses dois carbonos, okay? Portanto, están relativamente próximos, e depois teño aquí un sustituinte e aquí outro. E así é como gosta de estar o carbono cando está 3 veces ligado a outro carbono. Se nós facemos este tipo de compostos, resulta que estes carbonos xa non teñen esta configuración, están tortos, están fora do seu sitio. E, por tanto, son moito máis reactivos e teñen moita máis capacidade de reagir do que cando están confortáveis, porque eles están fora do seu conforto. Cando a acida se aproxima, reagem inmediatamente. Non precisamos de cobre. Non precisamos de cobre para facer as reaccións cando o alcino ten máis vontade de reagir. Tudo isto
é investigação fundamental dos princípios da química, daqueles que nós explicamos nas aulas. E o que ela conseguiu fazer com isto? Pois o que conseguiu fazer foi, bom, eliminei o cobre, agora posso aplicar isto em tudo quanto existe mais alguma coisa, em todos os sistemas biológicos que consigamos imaginar in vivo. In vivo, porque iso é que é a química bioortogonal. É facer química, é facer unha reacción química nun sistema que está vivo, sen alterar o sistema que está vivo. E é iso que ela conseguiu facer. Este é un dos exemplos que é moito bonito por varios motivos. É bonito porque ela conseguiu marcar a secuencia de azúcares, que era unha das coisas, os azúcares e os lípidos, talvez menos estudadas, teñen menos grupos funcionais, non emiten luz, non, son máis difíciles de estudar, e ela conseguiu marcar unha secuencia, consigo apuntar aquí, de azúcares, o azúcar marcado con a acida e incorporado nas vías metabólicas normais da célula, e unha vez incorporado, adiciona o seu reaxente, neste caso, como unha sonda fluorescente, e consegue ver onde é que está o azúcar nas diferentes estágios das vías metabólicas. Por que que consegue facer iso? Pois porque ten unha reacción especial e un alcino especial, que é aquel. Que conseguiu facer a seguir? Pois a seguir conseguiu desenvolver, vamos a falar, as publicações originais das primeiras reações de clique com cobre são de 2002. A primeira publicação da Caroline que se enquadra na parte da clique é 2004, portanto um bocadito a seguir. Okay? E ela, efetivamente, até os dias de hoje, tem desenvolvido uma série de alquinos e uma série de reações aplicadas em meios biológicos que, com a investigação fundamental, o que tem conseguido é aumentar cada vez mais a velocidade da reação. E, portanto, a reação é cada vez mais rápida, mais específica, mais seletiva e, efetivamente, acontece dentro do emaranhado e da confusão e da diversidade do sistema biológico onde queremos, e apenas onde queremos. E, basicamente, é nisto que consiste os desenvolvimentos que deram lugar à atribuição do Prêmio Nobel. Por quê? Porque a abrangência desta investigação fundamental nas aplicações é imensa. Imensa. É claro que cada um deles continua a dedicar aos seus campos de desenvolvimento, mas eu acho que já devem ficar poucos grupos de químicos que se dediquem a algum tipo de química de transformação que não tenham feito uma reação química, por um motivo ou por outro. Porque as reações químicas são usadas agora para fazer polímeros, para fazer materiais, para fazer biopolímeros, para fazer desenvolvimento de fármacos, para fazer sondas de imagiologia, para tudo e mais alguma coisa. Esta e as outras, mas esta particularmente tem tido um grande valor acrescentado, se o podemos dizer assim. Estes são alguns dos exemplos que ela usou e que ela efetivamente realizou, muito bonitos do meu ponto de vista, muito bem. Ela pensa muito no que vai fazer. Todos os artigos dela são muito pensados, muito estruturados. Define muito bem o problema e depois demora o tempo que for necessário encontrar a solução. E, portanto, são sempre únicos. Não há daqueles artigos de mais um artigo parecido com o anterior. São sempre únicos e sempre diferentes. Ora, então, o que é que nós podemos fazer com isto? Podemos fazer basicamente tudo. Vamos voltar atrás, então. Ainda tenho tempo, não tenho relógio, 2 minutos. Podemos fazer de tudo. Podemos fazer coisas tão simples como estabilizar nanopartículas, como temos aqui, marcar polímeros, ramificar polímeros nos sitios onde nós queremos, okay? E com a frecuencia que nós queremos dentro do polímero. Podemos preparar dendrímeros com um crescimento absolutamente controlado, esferas cada vez maiores, com polaridades que nós podemos controlar. Podemos preparar macromoléculas, que serão as reações, se calhar, mais difíceis que havia nesta área, que precisamente porque o que nós queríamos fazer, talvez, serve este, o que nós queríamos fazer era fechar isto. Ora, fechar isto, quando é tão complexo quanto isto, é difícil, porque podem acontecer muitas reações. Agora já não é, porque temos aqui o clique. Temos aqui as duas partes da molécula que vão fazer o trabalho de reagir apenas uma com a outra e fecharmos isto. Ora, só para acabar. A química de clique tem muito a ver com a química sustentável e a química verde, porque a definição de química de clique, que são
dois reagentes, dois ou mais, mas pronto, para simplificar, dois reagentes que se van encontrar, van reagir, van me dar un produto, só un, e non me sobra nada, e vai acontecer isto a temperatura ambiente, en condições suaves, com pouco input energético e por aí fora, é o ideal da química verde. Portanto, vai ali o encontro perfeitamente deste ideal. E este ideal aplica-se a tudo, a este tipo de desenvolvimentos e a outros. Nós temos un exemplo que estamos a tentar acabar, aquí tamén como profesor Paixão, ainda a volta disto, mas temos aquí un exemplo onde nos preparamos o catalizador de cobre, que neste caso é necesario. A partir de aquí, nesta primeira reação, só nos sobra o cloreto de sodio, muito coñecido de todos nós, agua e dióxido de carbono. Preparamos o catalizador aquí e ese catalizador que preparamos aquí, sem sobrar nada, faz a reação clic, neste caso con 3 reagentes, para dar os triazóis sobrando nos brometos só. Portanto, isto é a versão clic sem solvente nenhum, nem água sequer, sem nada. Funciona perfeitamente. Estamos aqui com uns problemas na caracterização do caráter do nosso catalisador, mas sabemos chegar entretanto. Pronto, e é mais ou menos isso. Muito obrigado. Obrigada a ele. Então, agora já vimos os GNOVA, vimos moléculas, e agora vamos para coisas mais pequeninas, para eletrônica e para mecânica quântica, que é o tema do Prémio Nobel da Física. Obrigada. Sabe usar aqui com o Stefano. Esse cuidado. Ora, para começar, só esclarecer que eu, na verdade, de facto, como disse o Rui, trabalho em espectroscopia de muões, não trabalho provavelmente em computação quântica, embora seja um tema que eu gosto muito, e fiz uma tentativa, de facto, até de fazer a simulação do espectro de muões usando um circuito quântico, mas foi apenas uma tentativa exploratória. Mas de facto é um tema que eu aprecio muito, portanto foi mais essa razão. Ora, então, o que eu vinha então falar sobre o Prémio Nobel de Física de 2022, que são 3 laureados, Aspect, Clauser e Zeilinger. Ora, este Prémio Nobel tem a origem é uma disputa entre 2 físicos muito importantes, Einstein e Bohr. Einstein não aceitava a ideia de a extensão da mecânica quântica da escola de Bohr, que entendia, nomeadamente, que é possível haver partículas entrelaçadas, ou seja, partículas que não podem ser descritas separadamente, elas, mesmo estando fisicamente afastadas, têm que ser descritas como se fossem uma única partícula, mesmo estando a uma distância muito grande uma da outra. E isso era algo que Einstein não aceitava. E, portanto, havia essa disputa e foi criado um critério experimental para determinar quem estava errado. Portanto, a ciência é assim mesmo se a questão for uma questão científica, há de ser possível, quando há opiniões opostas, determinar quem está errado. E, precisamente, Clauser fez a primeira experiência precisamente com esse objetivo de determinar quem é que estava errado. E a resposta foi Einstein está errado. Os resultados são consistentes com a interpretação da mecânica quântica. Mas foram levantadas questões, portanto, havia problemas com a experiência e vem mais tarde Alan Aspect fazer uma versão melhorada da experiência em que pretende resolver precisamente essas dificuldades. A resposta foi mais uma vez a mesma. Einstein está errado. Os resultados são consistentes com a interpretação da mecânica quântica. É possível existirem partículas entrelaçadas. E a partir daí isto foi uma fase, digamos, que está ligada às próprias fundações da mecânica quântica. Era uma questão fundamental para a mecânica quântica e foi considerada que essa disputa estava terminada
que estava perfeitamente claro, a mecânica quântica está certa e nós temos quase 100 anos de resultados de mecânica quântica, uma teoria extremamente bem sucedida, com aplicações em áreas muito diversas, semicondutores, eletroeletrónica, magnetismo, supercondutores, lasers, etc. Portanto, a lista é enorme. Portanto, é realmente uma área extremamente bem sucedida e ninguém tem dúvidas sobre a validade da mecânica quântica. Portanto, a maior parte dos cientistas considerou que esse era um aspecto encerrado. Todos, exceto Zeilinger, alguns como Zeilinger, que continuavam insatisfeitos e continuavam a afirmar, o Zeilinger, mesmo depois da experiência da Aspect, que a maior parte das pessoas consideravam que encerrava o assunto, Zeilinger continuou a dizer, não, há ainda dois aspectos frágeis na experiência. Um dos aspectos ele próprio resolveu, mas o outro ficou por resolver, na verdade só foi resolvido completamente em 2015. E na tentativa de abordar essas questões, e o problema da Zeilinger não era não achar que a mecânica estivesse errada, era a insatisfação em relação à compreensão dos próprios fundamentos e a ir mais fundo nos próprios conceitos, e portanto desenvolve um conjunto de experiências fundamentais ao longo dos anos. Portanto, enquanto que aspectos e palavras estão associados de facto a essas experiências da fundação da mecânica quântica, Zeilinger desenvolve um conjunto de experiências, e, portanto, na verdade, este prémio para Zeilinger é um prémio de carreira, verdadeiramente, porque é todo o trabalho que ele desenvolveu desde essa época até hoje, que tinha essa motivação de descobrir, de perceber melhor, de resolver esses problemas, nomeadamente essa insatisfação em relação a aspectos que não estavam completamente, eu considerava que ainda eram falhas na experiência da Aspect, e que com isso conseguiu, na verdade, ao desenvolver essas experiências fundamentais, acabou por abrir caminho a uma área completamente nova de informação quântica, de comunicações quânticas, com fotónica, portanto a área dele é de óptica quântica, e que levou, na verdade, a aplicações extremamente diversas e importantes, como, por exemplo, o teletransporte quântico. O que é o teletransporte quântico? O teletransporte quântico é algo que parece Star Trek, aliás, o nome inicialmente foi mesmo, essa inspiração é essa. A ideia de teletransporte quântico é o seguinte, é que eu tenho uma partícula quântica, que é intrinsecamente frágil, e quero transportar o estado dessa partícula para outro sítio. Portanto, eu tenho dois interlocutores, A e B, que na linguagem de informação quântica é a Alice e o Bob. Portanto, eu tenho aqui a Alice, tenho o Bob longe, e quero transportar o estado de uma partícula. Mas a partícula é demasiado frágil, eu não posso transportar fisicamente. Não posso medir se não trago a partícula, portanto, parece um problema impossível. É possível utilizando um par de partículas entrelaçadas. Portanto, a ideia é, se eu tiver um par de partículas entrelaçadas, que se chama par ZPR, vem desses nomes Einstein, Podolsky e Rosen, um artigo famoso, se eu enviar uma partícula para a Alice e outra partícula para a Bob, a Alice tem a tal partícula que ela quer transportar, a Alice realiza um conjunto de operações com a sua partícula que recebeu do par e a partícula cujo estado ela quer transportar, e ao fazer esse conjunto de operações, ficam as duas partículas que ela tem, ficam entrelaçadas com a terceira. Portanto, temos três partículas entrelaçadas. E depois são realizadas medidas na Alice com as duas partículas que ela tem. Como o estado é um estado conjunto, no momento em que a Alice executa essas medidas, a partícula junto do Bob é alterada, só que o Bob não sabe como. Só sabe que há 4 hipóteses, mas não sabe qual delas. Portanto, não há transmissão de informação. A Alice até pode dizer, eu vou fazer a medida no dia 1 de dezembro, às 5 horas. Mas não adianta nada, porque o Bob não sabe qual das hipóteses é que resultou. E, portanto, a Alice, do fim da medida, tem que enviar a informação de 2 bits para o Bob, para que o Bob saiba qual foi o resultado concreto da medida. Sabendo o resultado concreto da medida, então já sei quais as operações é que eu tenho que fazer à partícula que eu tenho, para ela ficar igualzinha
à partícula inicial. Portanto, esta é a ideia. Portanto, a partícula inicial não é transportada, o que a partícula junto do Bob é que ficou no estado que estava inicialmente aquela partícula, e portanto ela foi destruída. Portanto, não é provavelmente uma operação aproximada. Portanto, portanto, ou seja, fatores não há problema, não é? Portanto, para dizer que não é, e podemos discutir essa questão, não é seguramente algo que se possa fazer com pessoas, e ainda bem. Ainda bem porque não seria de facto todo desejava. Eu estou aqui, a pessoa na guerra, e está o João do outro lado, a minha história e o João de Helena. Não é provavelmente a coisa melhor do mundo, não é? Portanto, felizmente não é possível. Mas este foi precisamente uma consequência dos trabalhos de Zeilinger, que foi feita com fotões, e uma das aplicações importantes deste teletransporte quântico é o desenvolvimento, e esse é um objetivo muito ambicioso, desenvolvimento de uma internet quântica com comunicações ultrasseguras. Portanto, neste momento já existe um satélite que cria fotões entrelaçados e envia para a Terra. Portanto, isto é uma longa história. O Zeilinger, sobretudo, com os seus desenvolvimentos, já com o antigo estudante de doutoramento Zeilinger, um chinês, Wei Pan, que foi para a China, que tem um grande grupo e muito dinheiro, e, portanto, faz coisas espetaculares. E, portanto, uma das coisas espetaculares que ele fez foi, precisamente, portanto, existe um satélite, o Mícius, para comunicações quânticas, e esta concretamente foi de um artigo em que se descreve uma comunicação ultra segura entre Zeilinger na Áustria e Wei Pan na China, utilizando precisamente fotões entrelaçados, utilizando essa técnica do teletransporte quântico. Portanto, o primeiro objetivo disso é precisamente comunicações ultra seguras. O que são comunicações ultra seguras? Quando dois interlocutores, mais uma vez, Alice e Bob, ou outros, aqui aparece o Ang e o Sam, sejam dois interlocutores, querem estabelecer uma comunicação segura entre os dois, têm que utilizar um sistema de encriptação. Qual é o problema do sistema de encriptação, por melhor que seja? É sempre o problema de haver um intruso. E sobretudo, a partir do momento em que pode-se arranjar o sistema mais fantástico possível para a encriptação. Do momento em que há um intruso que de facto conseguiu desencriptar, ele a partir daí intercepta as comunicações sem que ninguém dê conta. Portanto, tivemos várias ao longo da história, e nas guerras, essa história que nós conhecemos, nomeadamente na Segunda Guerra, nós sabemos os exemplos e a importância dessas intercepções para o desenvolvimento de uma guerra. A questão é, sempre que for um processo puramente clássico destas comunicações ultrasseguras, a partir do momento em que há alguém que de facto consiga interceptar, não é detectado. Portanto, foi isso que aconteceu na Segunda Guerra, quando os aliados conseguiram interceptar as mensagens dos nazis. O que permite a utilização das comunicações ultrasseguras são comunicações em que se é utilizada a informação quântica para fazer a distribuição de chaves de encriptação. Qual é a vantagem? A vantagem é que, ao distribuir as chaves de encriptação, usa-se informação quântica e usa-se propriedades da informação quântica para detectar o intruso caso ele exista. Portanto, se houver um intruso, as propriedades da informação quântica permitem que o detecte. E se o detectar, já não usa a chave. Portanto, isto é um processo antes de haver a comunicação, é simplesmente para a distribuição de chave. Ora, isto só é possível, de facto, com informação quântica, não com informação quântica. Portanto, aqui é utilizar as propriedades da informação quântica para fazer comunicações ultrasseguras. E, portanto, um aspecto que, pronto, isto é, digamos que obviamente há muitos detalhes aqui, há este caminho que Zeilinger fez, é um caminho longo, com imensas experiências fundamentais, e depois com estes desenvolvimentos mais recentes, que são de facto espetaculares, nomeadamente estes desenvolvimentos de teletransportes e
e de comunicações ultra seguras. Mas há aqui um aspecto interessante que eu acho que também é interessante, porque uma vez estamos aqui a discutir, digamos, a ciência em geral, são duas abordagens diferentes da ciência e que eu acho que são complementares. São dois caminhos ambos válidos e legítimos, não são, podem ser seguidos. Portanto, houve aqui dois caminhos fundamentais muito diferentes em relação à abordagem da mecânica quântica. Uma era a da maioria dos físicos, ficou perfeitamente estabelecida às bases da mecânica quântica, aquele conjunto de resultados experimentais permitem definir um conjunto de postulados e, a partir daí, fazer desenvolvimentos com utilizar a mecânica quântica, e esses desenvolvimentos permitem ter, como eu disse, tem sido uma história de sucesso incrível. Portanto, os argumentos são muito razoáveis. A mecânica quântica funciona, é uma questão muito pragmática. A mecânica quântica pode ser muito estranha, aqueles princípios podem ser muito estranhos, mas a mecânica quântica funciona. É muito bem sucedida. Nós devemos usá-la, de facto, para fazer previsões e para desenvolver aplicações, e os exemplos são imensos. Um argumento é para que continuar a discutir algo que já está, sabemos, que está mais provado quando já está desde há um século perfeitamente estabelecido. São duas abordagens. Esta é uma abordagem mais pragmática, se quiserem, mas há a abordagem do Zeilinger, que é, na verdade, que é alguém que nunca se satisfaz, está constantemente insatisfeito com os resultados. Portanto, pelo menos com os fenómenos em si mesmo, que é perceber melhor. E com isso, faz uma série de experiências fundamentais, continuam a existir em aspectos fundamentais, e como efeito secundário, acaba por fazer uma série de desenvolvimentos extremamente importantes, tanto como a criptografia quântica, o teletransporte quântico, e a computação quântica acaba por ser também, aliás, há uma experiência recente usando a óptica quântica absolutamente espetacular em termos de demonstração de princípio, aliás, é a única que existe de demonstração de supremacia quântica. Pronto, eu só deixava duas questões, porque eu acho que também são questões que uma vez estamos a falar da discussão deste Nobel com o público em geral, muitas vezes estes conceitos são utilizados de uma forma muito abusiva no público em geral. Uma é do entrelaçamento. Presta-se muito a informações. As pessoas começam a imaginar, então também pode haver entrelaçamento entre pessoas, a comunicação, as coisas que aparecem, de facto, são todas arrepiadas. E, portanto, é importante perceber, quando nós falamos de entrelaçamento, não falamos do mundo quântico. Não é o nosso mundo. Aliás, Einstein tinha toda a razão em sentir-se perplexo e perante fenómenos, de facto, são completamente contraintuitivos, não correspondem minimamente ao nosso mundo. Portanto, muito cuidado em não extrapolar para o nosso mundo algo que é intrinsecamente do mundo quântico. Esse desplaçamento não vai ter essas informações que, aparentemente, às vezes é importante ter calma, porque isso não faz sentido nenhum. E o mesmo, a questão é, o teletransporte pode ser feito com objetos microscópicos, também não ser possível com motores, então será que nós também não podemos fazer teletransporte? Mais uma vez, a questão é, isto são fenómenos do mundo quântico. E quando passamos para objetos microscópicos, a certa altura, aquelas que são completamente deixam de existir, então não é possível. Eu posso tentar, não há nenhuma lei física que defina quais são os limites, mas a certa altura a transição ocorre e, portanto, seguramente no sistema tão complexo como estou, felizmente, eu não creio que há esse problema. Eu tenho que ela transporte essa parte da estrutura. E não teremos alguma vez a possibilidade de. Muitíssimo obrigado aos três professores por cumprirem o tempinho perfeitamente, e a sessão está aberta para as pessoas. Temos aqui temas muito diversos e, por isso, se tiverem perguntas.
Eu tenho uma pergunta. Ótimo. Está connosco ainda? João! Está, eu estou a pô-lo. Olá, ainda cá estou. Já é dia, já está cheio. Já é dia, já. Vítima primavera. Mas eu tenho uma questão, porque quando se fala em extrair o ADN em amostras que muitas vezes estão muito bem, não estão vivas, não é? E desde um dente ou a uma parte do fóssil ou uma coisa assim. Esse ADN, o que se pretende é extrair o ADN que ficou preservado ou reverter o que aconteceu ao ADN para depois poder sequenciar. Não, é tentar obter o ADN que sobrevive na amostra. Sobre E normalmente. Sim. Portanto, porque esse tipo de reconstrução, quer dizer, tendo em conta o que nós sabemos, não é possível fazer, não é? Pelo menos de momento. Portanto, o objetivo é a molécula de ADN vai sendo fragmentada ao longo do tempo, e, portanto, o que nós fazemos são reações químicas que permitem extrair da matriz óssea, por exemplo, ou da dentina, no caso de uma análise de dentes, extrair a molécula fragmentada que sobrevive. E depois, a partir daí, fazemos como se fosse um puzzle, não é? Portanto, temos moléculas, em vez de termos o genoma completo e as moléculas estendida com milhões de pares de bases, o que vamos ter são fragmentos de cerca de 50, 60 pares de bases que depois temos que mapear. Portanto, também requer uma computação extensiva, sim. Obrigada. Afonso? Sim, isto pode ser com base em ignorância minha da parte quântica, mas quando estamos a falar de teletransporte, qual é a velocidade a que esse transporte de informação ocorre? Eu ia fazer uma velocidade não, exatamente, a questão é, quando se faz uma medida, a partícula junto de Bohr é alterada. Mas isso não transporta informação nenhuma. Tu não sabe qual foi a alteração. A informação só é verdadeiramente transportada quando alguém te manda o resultado da medida. Isso é a forma. Portanto, aí a questão é a explicação é existente. Porque, obviamente, não podem nunca ultrapassar a velocidade da luz possível. Mas é simplesmente uma comunicação normal. Uma comunicação clássica normal. São enviados os bits, pode pegar o telefone e dizer, olha, Bob, quantos são estes? É uma comunicação normalíssima. Portanto, não há nunca o problema de haver o risco de uma transmissão a uma velocidade superior à velocidade da luz do vídeo. Porque essa influência, ou seja, o facto de serem partículas que não são descritas de forma separada e, portanto, ao medir uma estou a alterar a outra, nesse fenómeno não há transmissão de informação. O Bob não sabe até sabe quais são as possibilidades, mas não sabe qual é. Ou seja, não há passagem de informação. Ao ver que processa de informação, alguém tem que ver qual é o resultado da medida. Isso é uma coisa não. Isso é um aspecto fundamental, que era precisamente o argumento de parece que isso viola o princípio fundamental que de tal limite para a velocidade de transmissão. Nesse processo não há transmissão. Portanto, sim, isso fica sempre preservado. Isso é desculpa, é como se o robô tivesse lá o envelope, mas a lista que se abre lá o envelope de informação. Sim, pois sim, ela vai fazer uma medida, vai abrir o envelope. E vai saber qual é, naquele caso concreto, Qual é a informação? qual é a informação. E depois então manda o Bob. Mas isso tem que dizer ao Bob. Não vai ficar dali. Diz que a partícula muda logo. A partícula muda logo. Sem ter a informação. Não, mas não há definição de informação, ela já muda logo. Ela muda logo. É outro mundo, não é? Porque é outro mundo. Não, mas a questão é, quando essa mudança Fica baralhado. não transmite, o arquivo não
pode haver o limite, esse limite da velocidade de transmissão, é a transmissão de informação ou de energia. Não há transmissão de informação nem de energia. Só há quando ela adicionava a informação a ter, o resultado foi este. Nessa altura, não. Antes não. Agora está no mesmo. Mudou para quê? Acho que a minha razão. É difícil, é. Isto é uma pergunta seguimento disto, mas eu presumo que este entrelaçamento seja 0 e 1, ou seja, ou não estão entrelaçadas ou estão entrelaçadas. Não há níveis de entrelaçamento. Por acaso, há entrelaçamento máximo e há medidas de entrelaçamento, sobretudo se for várias partículas. Na verdade, não é exatamente assim. As partículas que estão em causa aqui, digamos, são casos de entrelaçamento. Mas é possível, sim, sobretudo quando são várias partículas, definir entrelaçamento máximo ou não. Isso tem efeitos diferentes? Isso tem efeitos diferentes? Efeitos diferentes. Porque se existe um entrelaçamento máximo, isso quer dizer que também existe entre o máximo e o zero. Então, se para aí dentro existem sintomas diferentes. Níveis de informação diferentes. Não, porque não há o problema de informação não se põe. Agora, o problema é, eu sei definir do ponto de vista matemático o que é que isso significa, agora, não sei, honestamente, não sei como traduzir isso. Porque a questão é, nós temos o que este entrelaçamento significa que existe uma correlação que é não clássica. Porque nós temos correlações entre partículas que são clássicas, entre fenómenos. Eu posso ter dois fenómenos que estão correlacionados. E era essa também o argumento. Portanto, o facto de haver uma correlação não é nada novo. Eu tenho muitos fenómenos clássicos que estão correlacionados. E, por exemplo, para dar uma. E alguns podem ser. Para dar um exemplo. Agora estou a pensar nesse exemplo, até porque tem a ver com a demonstração das desigualdades sociais. Imaginemos, por exemplo, pelo exemplo corriqueiro que nós conhecemos, a probabilidade de ocorrência de incêndio aqui e em Condeixa. Quando nós verificamos, concluímos que quando há, estatisticamente, quando há muitos incêndios em Coimbra, também é em Condeixa, quando há poucos também há no ponto lá. Quando vamos ver as variáveis de cada uma destes depende de variáveis locais, como por exemplo, temperatura, umidade, velocidade dos ventos, são parâmetros locais. A temperatura em Coimbra não influencia a probabilidade de incêndio em Condeixa. E, portanto, cada um destes, a probabilidade de ocorrência de cada uma destas tem parâmetros que são locais. Mas há fenómenos atmosféricos que influenciam, portanto, estes dois. Portanto, podemos falar de uma variável, uma variável escondida, se quiserem, portanto, que afeta simultaneamente os dois. Se nós conseguimos descrever este conjunto todo de parâmetros de cada uma destes fenómenos dependem, locais e não locais, conseguimos explicar a probabilidade, as características principais das probabilidades. O conjunto é o conjunto das probabilidades, está tudo bem. E esse era o argumento. O argumento isto é simplesmente um caso desse tipo. Então haverá aqui mais informação que nós não conhecemos. A questão é, aquilo que foi demonstrado, e isso foram os critérios que foram usados, é que se foi demonstrado matematicamente que se isto for verdade, então eu tenho uma determinada, consigo demonstrar que as quantidades que eu posso medir têm que obedecer uma determinada relação. E aquilo que se mostrou, mas se for a definição da mecânica quântica, o resultado é diferente. Portanto, ou seja, a existência destas partículas que estão entrelaçadas, que não podem ser descritas de uma forma separadas, levam a que esse valor dessas relações de probabilidades seja de um valor diferente daquilo que eu considero
se admitir que a distribuição de lugares é clássica. Portanto, é que eu, se eu descrever o sistema todo, se houver todos os parâmetros locais e não locais que eu descrevo, consigo fazer isso. E, portanto, a questão é, há resultados diferentes. Quando eu tenho um entrelaçamento, tenho uma correlação de probabilidades, uma correlação entre acontecimentos que não obedece essas leis claras. E por isso é que eu posso ter um afastamento maior ou menor, por isso é que realmente é possível ter um entrelaçamento máximo ou não. A pergunta é como é que isso. Agora não sei, eu sei do modelismo matemático o que isso significa, mas de facto não sei se estou capaz de dar um exemplo do que é que isso significa. Estes casos estão sempre com os casos de entrelaçamento máximo, sobretudo quando são duas partículas, os casos de entrelaçamento são os casos de entrelaçamento máximo. Quando tenho várias partículas já é mais complicado. Tenho situações mais complicadas. Mas, portanto, ou seja, esse afastamento em relação àquilo que à correlação clássica pode ser máxima ou pode ser intermédia. Mas não sei, sinceramente, não sei se consigo dar, digamos, um exemplo assim, prático de significância diferente. Mais questões? Sim, claro que sim. É para aquele senhor que eu só queria Pois não. que está na Austrália. Sim. Eu não sei se me está a ouvir bem. Estou perfeitamente. Pronto, eu peço desculpa pela minha ignorância, não é? Porque eu sou uma bióloga que estudou. Eu sou bióloga, mas nós tínhamos uma formação obrigatória em cadeiras de antropologia, isto há 30 anos atrás. E é engraçado que eu lembro-me, eu fui aluna da professora Eugénia Cunha, aqui na Universidade de Coimbra, que sempre nos transmitia um grande entusiasmo nas suas aulas, e sempre fez questão de dizer que, ok, eu estou a dizer isto hoje, portanto, na altura 1991, mas isto para o ano já pode mudar muita coisa, e depois, e eu ouvia 10 anos depois, e 10 anos depois já tinha mudado muita coisa. A minha questão agora é assim, nós sabemos que é sempre escasso, não é? A nossa espécie, as populações modernas, pronto, há muita informação genética, não é? E a questão é como é que nós, com o pouco material que se vai descobrindo, não é? Até que ponto é que nós podemos extrapolar? Porque às vezes há críticas à própria forma como é feita a ciência, e eu, como gosto muito da paleontologia humana, e fiquei fascinada com a técnica de extração de DNA dos neandertais. Não sei porquê, sempre tive uma grande simpatia por essa população e sempre me questionei o que é que eles desapareceram. Foi inflação, foram os nossos, foram malandros e foi uma pandemia. Pronto, mas isto é uma questão que eu tenho desde sempre, que é a escassez desse material que é tão precioso, não é? E é fantástico que hoje em dia haja essas técnicas que nos vão dando alguma informação. Eu até na pandemia de Covid se falou que havia pessoas que tinham, já não me recordo qual era o gene, havia uns genes quaisquer que aumentavam a suscetibilidade. Achei isso tudo muito curioso. Pronto, era esta a minha questão em jeito de comentário. Muito obrigada. Não, eu agradeço o entusiasmo, nós partilhamos e tentamos transmitir esse entusiasmo também, e de facto a Eugénia Cunha tem feito um trabalho bastante notável no contexto português e tenho o prazer de a conhecer. Há aqui vários elementos que vou tentar desconstruir da forma mais breve possível. Na biologia evolutiva, a biologia evolutiva assenta, como eu disse, eu creio que mencionei isso durante a apresentação, assenta em mecanismos formais muito bem estabelecidos. Portanto, há conjuntos de regras matemáticas que permitem, no fundo, fazer uma inferência, não é? Como na física, daquilo que é, digamos assim, a flutuação das frequências genéticas ao longo do tempo. Portanto, há um quadro teórico que nos permite trabalhar sobre isso, e a genética de populações é uma disciplina formal dentro da biologia. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque, a partir daqui, a análise de um genoma não nos dá informação apenas sobre aquele indivíduo, dá-nos informação sobre vários indivíduos da população, porque permite-nos obter informação sobre os ancestrais, sobre a genealogia daquele indivíduo. Claro que
ter um indivíduo, ter 2 ou ter 5 são coisas diferentes. E, portanto, aquilo que é depois a inferência, não é? Tendo em conta os dados que são obtidos, é mais ou menos robusta de acordo com o número de observações que nós temos. E, portanto, quanto mais observações nós temos, portanto, quanto mais indivíduos conseguimos mostrar, menor, digamos assim, são os graus de liberdade que depois, não é? No fundo, na interpretação podemos fazer. Toda a inferência sobre a história evolutiva humana, eu disse que era feito na paleontologia, era feita através da análise morfológica e da comparação dos fósseis, e os neandertais são de facto emblemáticos, talvez porque sejam a população extinta na Europa, e portanto também se fala muito dos neandertais por causa disso. Mas portanto, essa era a evolução no sentido macro, e depois no micro, portanto, se quisermos o micro aqui, estamos a falar dos últimos 200, 300 mil anos, que para um físico que estuda o universo não é absolutamente nada, portanto é micro nesse sentido, mas nos últimos 200 ou 300 mil anos foi feito sobretudo a partir do desenvolvimento da genética de populações e em populações humanas atuais. Portanto, nós conseguimos traçar os perfis genéticos das populações atuais, perceber como é que estão relacionadas e há quanto tempo divergiram, qual foi o intervalo de tempo em que, à partida, com uma série de assunções, como o tempo geracional, a taxa de mutação, etc., mas há quanto tempo partilharam ancestral comum. Ok? O que o ADN antigo traz é uma janela em que podemos fazer a observação diretamente. Não temos que inferir. Nós podemos fazer essa observação direta e essa é a revolução. E, portanto, se nós olhássemos para aquilo que é a diversidade genética de populações humanas contemporâneas, percebemos que tem uma origem em África há relativamente pouco tempo. Portanto, a diversidade genética coalesce mais ou menos há 300, 400 mil anos. Ok? E, portanto, se os neandertais têm uma divergência ou foram encontrados na Europa, os ancestrais, à partida, há 500 ou 600 mil, a assunção era, estes tipos são um grupo diferente. Ok? Claro que depois as coisas não são tão simples assim. A especiação é um fenómeno que não é, digamos, tão discreto quanto muitas vezes nós imaginamos, é muito mais complexo e de nuance, e portanto há trocas genéticas ao longo do tempo, à medida que as populações se vão separando, e portanto, e tudo isto, portanto é bom que a Eugénia Cunha tenha dito isso, que daqui a 10 anos se calhar vamos mudar. Eu lembro-me de me dizerem que porque é que estudas evolução humana? Já não sabemos tudo o que há para saber sobre a evolução humana. E não, de todo. E quer dizer, então parávamos de fazer física porque o Einstein já trabalhou em tudo e mais alguma coisa, não é? Não faz sentido nenhum. Mas sim, há muito por fazer, há muito por descobrir. E há coisas que o ADN antigo pode ajudar. Por exemplo, há questões aqui que são quase deste domínio. Estava aqui a ouvir falar de mecânica ou de física quântica, estava a pensar, não é, no entanglement, e estava a pensar que há coisas, não é? Onde é que reside a informação, por exemplo, no ADN? Nós sabemos que há um genótipo e que há um fenótipo, mas nós não sabemos onde é que reside a informação. Portanto, isto são tudo coisas, e a biologia tem vindo a maturar enquanto ciência e introduzindo esses aspectos mais formais. E creio que este século para a biologia e para a genética são de facto entusiasmantes. Muito obrigado. Mais alguma questão? Tenho uma aqui para, em termos da click chemistry, que era em relação às aplicações da click chemistry no laboratório, por exemplo, no laboratório de biologia, que vai haver necessidade de marcar. Mostrou ali fazer aquelas marcações de membranas, as marcações de açúcares, líquidos, etc. Mas quão prevalente é isso hoje em dia no laboratório? É completamente prevalente? Todos os laboratórios usam esse tipo de técnica? Os laboratórios que se dedicam ao desenvolvimento de fármacos, seja ele desenvolvimento de fármacos ou desenvolvimento de agentes para a imagiologia, todos usam. Porque a reação é suficientemente específica e fiável para te garantir que quando chegas ao ponto de agora vou marcar este açúcar ou agora vou marcar este fármaco porque quero estudar aonde que vai, quanto tempo reside, etc. É tão fiável e é tão fácil de fazer que há kits, compras kits para fazer click chemistry do que tu queres. Portanto, tem uma dispersão muito, muito grande. Todos os laboratórios
tanto de desenvolvimento de fármacos como deste tipo de aspectos. Técnicas que, por exemplo, que uma pessoa pode conhecer em termos de luciferina, luciferase, frex, essas coisas, estão todas por trás da Click Chemistry também? Ou... Estes están na parte que te dá a información. Okay. Tú fazes a clic con esta parte que me dá a información, porque é uma emissão específica no vermelho que eu vou detectar especificamente dessa maneira, ou porque tem um átomo de galho e então vou fazer MRI, resonancia magnética nuclear, ou tem esta outra propriedade, e isso é informação. E aí é que tu colocas aquele bocadinho, que vas ligar como tu queres. Tanto a técnica de imagiologia, fluorescência, ressonância, é a mesma. E o desenvolvimento da sonda é muito a parte. Ligar essa sonda a onde eu quero é que é assim. Junta esses dois mundos. Mais questões? Só em relação àquela questão anterior, nomeadamente a questão de ser está entrelaçado ou não está entrelaçado. Quando são só duas partículas, aí é claro. Ou está entrelaçado ou não está entrelaçado. Não há alternativa. Portanto, e basicamente se estão entrelaçadas, eu não consigo explicar, não se consigo descrever um estado conjunto como um produto de dois estados separados. Portanto, há uma definição matemática, inclusive. Isso quando eu consigo fazer assim. Quando essa questão do grau, de haver um grau de entrelaçamento, sobretudo quando tem várias partículas, e portanto aí tem a ver com outras quantidades, nomeadamente com o ajustamento das quantidades previsíveis de entrelaçamento máximo. Mas aí não sei realmente que consequências práticas é que iria ter. Mas no caso mais simples, que é este caso, os casos concretos, portanto, de duas partículas, não são entrelaçadas, não estão entrelaçadas, e eles facilmente perdem o entrelaçamento, por interação com o meio exterior. Portanto, por isso é que é muito difícil essas experiências fazer, porque por interação com o meio exterior, se elas estão entrelaçadas, é muito difícil mantê-las entrelaçadas, porque com qualquer interação elas perdem o entrelaçamento. E estas experiências que historicamente, foram utilizadas para decidir se o Einstein está errado ou não, ou a mecânica quântica, hoje são usadas como testes de entrelaçamento. Porque quando eu tenho aquela no Alice e no Bob, no dia uma partícula para Alice e outra para o Bob, depois a questão depois, quando chegam lá, estão a propor uma distância, e se ainda estão entrelaçadas ou não, e tem que testar, quando tem aquele satélite a enviar partículas entrelaçadas para a Terra, a maior parte delas, quando chegam, já não são entrelaçadas. As interações sofreram, e portanto a primeira coisa é fazer testes para ver se sobreviveram, o entrelaçamento sobreviveu. E portanto essas experiências que foram utilizadas historicamente para decidir uma questão fundamental no mecânica quântica passam a ser experiências rotineiras de teste para ver se estão, e portanto aí a resposta ou estão entrelaçadas ou não estão entrelaçadas. Portanto, estão essas duas partículas aí a claro. Obrigado. E muito obrigado por responder a mais perguntas que eu tinha aqui. Isto é espetacular, porque todas as pessoas vão falar e vão responder às perguntas todas. Pronto, se... Eu tinha um comentário. Bom, comentários. Tinha um comentário. Também tinha uma questão aqui para o João, sim. Só para perceber um bocadinho melhor. Disse que quanto mais exemplares tivesse, melhor seria a inferência relativamente ao Neandertal. Isso significa que há um modelo e esse modelo precisa de dados, é isso? Sim, sem dúvida. Nós trabalhamos, é o que eu dizia, portanto, a genética, o que nós trabalhamos parece tudo muito giro, é aborrecido ao ponto de nós trabalhamos com frequências de coisas, e essas coisas são as mutações genéticas, são as variantes genéticas, e depois a forma como essas variantes se alteram ao longo do tempo, quem as tem, quem não tem. Portanto, isso são modelos matemáticos, obviamente, e depois nós trabalhamos sobre isso. E, portanto, o que eu dizia mas não é uma coisa de presença-ausência ou de... Não é absoluto. Ou seja, quanto mais dados nós dermos ao modelo, melhor ou mais robusto se torna esse modelo. Até que há um dado que nos permita tirar o modelo fora. E nós fazemos progresso assim, como qualquer outra ciência. E um comentário. O comentário é que estes 3 prémios Nobel, nas 3 áreas diferentes, mas até há alguns que, tanto na química como na física, há ali dois estudos diferentes. Ou seja, temos aqui 5 investigadores diferentes,
partiram do gosto do conhecimento, sem ter uma aplicação em vista. Não é? Foi só pelo gosto do conhecimento, por uma questão. Por saber. E por saber. E a nossa ciência aqui em Portugal, muitas vezes, às vezes parece que na FCT parece que se esquece disso e então uma aplicação imediata já não serve. Mas é muito gratificante ver que todos estes estudos partiram da vontade de conhecer. Já que eu fazia aquele contraste, quer dizer, é evidentemente que há a abordagem que é vamos aplicar isto aqui e que é obviamente legítimo, mas quando alguém está realmente a investigar só pela busca, pelo gosto de perceber, apenas pelo gosto de perceber, a partir do momento em que alguém esteja a explorar alguma coisa completamente nova, no fim da linha acaba sempre por surgir aplicações, mesmo que isso não tenha sido a motivação inicial. E nós, olha, eu costumo dizer que é verdade que nós temos que, às vezes, visualizar a aplicação de maneira a despertar o interesse por aquilo que estamos a fazer. Dos outros, porque o nosso já o tem todo, né? O interesse dos outros. Mas eu costumo dizer muitas vezes que assim, eu, quanto às aplicações, tenho um problema de base. Eu considero-me uma estudiosa. Se eu fosse uma empresária, se calhar agora tinha mais dinheiro do que tenho agora. Mas nós não somos empresários, nós somos estudiosos. São coisas diferentes que requerem personalidades diferentes e maneiras de trabalhar diferentes, não é? E efetivamente a aplicação é importante, mas se calhar é mais nesta linha. Nós vamos estudando e depois as aplicações vão surgindo, às vezes não por aquilo que nos envolve, não é? Mas não demos. Eu aí reconheço a minha incapacidade para As aplicações são muito interessantes, obviamente que as aplicações em si mesmo são interessantes. É verdade, às vezes quando chegamos à aplicação nós já estamos a estudar outra coisa, é alguém que está a aplicar a aplicação. Nós já estamos, já entendemos o problema, portanto, às vezes estamos a aplicação. Não há lugar para tudo, mas É verdade, há lugar aqui debate, não há caminhos únicos. Não é? São válidos e não há caminhos únicos, eu acho que isso tudo é isso. Pronto. Eu há pouco tempo, só mesmo para dar se calhar um último comentário neste sentido, eu há pouco tempo estive aí na Universidade de Coimbra a ouvir a filósofa Olga Pombo e ela fazia uma distinção entre a ciência e a tecnociência. E eu acho que aquilo que está a ser discutido aqui um bocadinho, que é a ciência base e as suas aplicações, entra um bocadinho naquilo que ela referia, não é? Que às vezes ficamos demasiadamente focados ou achamos porque vamos buscar financiamento, é mais fácil, a verdade é essa. As instituições de financiamento, no fundo, instigam-nos a arranjar aplicações para a nossa ciência e cabe-nos a nós também defendê-la. Não tem que ter uma aplicação. Porque é que quero estudar isto? Porque é interessante. Essa devia ser sempre a resposta. Depois, do ponto de vista prático, infelizmente não funciona assim, porque nós temos que arranjar financiamento para estudar. Mas se calhar são coisas que nós temos que começar ainda de forma mais veemente a defender. E é bom que tenha sido, que os prémios Nobel tenham sido atribuídos à ciência base. Só um comentário. Relativamente a este ponto. Fazer uma palestra também mesmo uma questão de suposto sobre o investimento na ciência era justificado pelas aplicações. E, de facto, acho que a física aqui em particular, os contra-exemplos são mais comuns e que não deixam de atuar. Todos os benefícios sequer têm um grande esforço. O exemplo mais clássico, mas que eu acho que é um ótimo exemplo, é o da eletricidade. E, aparentemente, a história que vem de outros manuais e aparentemente a cita realmente verdadeira e não inventada, da cita do ministro das Finanças da altura, ao Faraday, já velhote, ele foi ao laboratório, quando esse ministro agrupou a questão de estar muitos dias, estas máquinas elétricas, para que é que isto serve? E ele tentou responder, não sei, mas alguém pagar imposto sobre isto, há de haver esse imposto. E de facto, então, os técnicos diziam porque a eletricidade era uma necessidade de justificar qualquer sistema político, não tinha qualquer interesse. É isso que fazer o investimento na ciência na altura, fosse a nível de utilidade, se calhar investir em melhores velas ou melhores sistemas de carga de mineração em outros, mas não é dentro da eletricidade. E portanto, se completamente falado. Mas este é apenas um exemplo destas principais hipóteses
que aparentemente não têm qualidade nenhuma, mas às vezes não é que esperar muito tempo e são realmente disruptivas a nível tecnológico, mas completamente disruptivas. Os semicondutores, que Mas isto não se pode justificar o investimento da ciência, para justificar uma decisão desses, porque pode estar completamente ao lado, pode investir em algum justificar e, na realidade, uma investigação fundamental que aparentemente não tinha qualidade nenhuma, vai ter uma disrupção tecnológica e a termos são tantos. Mas eu também, a PCR não também não. E de facto não é linear. Esse investimento muito focado pode ser justificado em alguns casos, evidentemente, se viral um investimento focado na tecnologia viral, isso envolve uma série de coisas, mas realmente se pensarmos na quantidade de descobertas que foram feitas e que tiveram durante algum tempo sem, que eram perfeitamente exóticas, as soluções pareciam completamente laterais ao desenvolvimento humano e depois acabaram por ter uma aplicação completamente disruptiva. Né? Isso há imensos exemplos. Ainda tenho comentários, já agora tinha a ver com a questão da mecânica quântica. É muito interessante, porque a mecânica quântica, na realidade, é tudo muito precisa que nós temos aqui. Em qualquer ciência que se tenha o caráter de rigor na previsão da alta vida sustentada pela mecânica quântica. Nós temos o momento magnético do elétron, não sei quantas casas decimais, e o cálculo vai-se fazer e não há nada com esse caráter de precisão. Mas, por outro lado, há um problema de interpretação e é muito engraçado como é que a comunidade se tem dividido, a comunidade dos vídeos em relação a este problema, que é um problema de certa forma epistemológica, ou seja, temos uma teoria que funciona melhor que qualquer outra. Isto é mesmo assim, é melhor que qualquer outra, mas, no entanto, os seus fundamentos não são realmente compreendidos. E aqui é que é engraçado são as posições, digamos, da comunidade. Há aqueles que têm caídos para o lado. Qualquer ciência fundamental tem que ter os seus postulados que funcionam. Pronto, é aquela posição que a turma aqui mostrou. Temos chamado uma posição pragmática. Depois há outra posição daqueles que pai, mas isto não satisfaz. Nós precisamos, portanto, perceber melhor. A outra dizem não basta sequer pedir. Por exemplo, uma questão que se põe é a mecânica quântica. É uma ciência, quando a ciência que escreve as partículas ao conhecimento que nós temos das partículas, ao conhecimento que é possível ter sobre ou tal de diferente das partículas, o conhecimento que nós podemos ter delas. Ou seja, há quem diga que nas ciências do português vai perguntar, mas em que fenda é que passa o elétron? Essa pergunta não faz sentido, não faz parte das coisas que o elétron pode responder, o que a mecânica quântica possa, queira, podem não responder. Essa pergunta não faz sentido. No entanto, alguns que podem perceber, não se pode perguntar, porque o elétron deve passar por uma fenda ou por outra. Mas esse tipo de posições de interpretação existem vários momentos dentro daquele que é tratado de cálculo, que é basicamente uma posição pragmática, funciona, saudável, qualquer vez tem aqueles postulados, qual é a crise. Aqueles outros são muito preocupados em perceber realmente o caráter ontológico ou não ontológico, ou seja, se aplica ao ser, ou há muitas questões no toque de ciência, e é um tipo genérico, às vezes são críticos que podem virar. O Ideirar, quando perguntavam qual era a sua posição, disse sim, é realmente é importante. Eu não vou dedicar a isso, vou dedicar a coisas mais fundamentais. Mas ele realmente tinha uma preocupação filosófica sobre a superioria do elétron, ele tinha, mas ele dizia, não, é importante fazer, não vou dedicar. A espada é uma posição silenciosa, também há muitos que dizem, ok, não há que se preocupar, também não é bem assim, eu estou preocupado, mas não vou preocupar com isso. Eu é muito curioso, porque realmente é a ciência mais pesada, se temos, não há nada com caráter de rigor, nós temos que fazer cálculos com e as experiências às vezes não conseguem acompanhar o grau de previsão que eu quero que a quântica tem em certos aspectos, mas por outro lado é verdade que há problemas de interpretação. A relevância dessa dificuldade de interpretação depende realmente das pessoas e da sua posição filosófica, às vezes até é engraçado ter qual a posição filosófica fundamental sobre as questões fundamentais. É interessante, é muito interessante. Eu queria dizer uma coisa em relação à questão da ciência fundamental e ciência aplicada. O conhecimento em si mesmo é um valor, independentemente da aplicação, porque de repente caímos muito nesta, pronto, a apresentar o Linder, a motivação é perceber, mas das tentativas de ele perceber decorreram aplicações interpretivas. E se não tivessem acontecido? O conhecimento em si mesmo é importante. Quer dizer, o conhecimento é um valor. Quando nós estamos a falar, por exemplo, a questão do Neanderthal, digamos, tem a ver com a nossa própria conhecimento do eu. Se fala muito desta vez, como levando as aplicações, eu acho que isso é questão de tem a ver com o conhecimento de nós próprios.
isso fala por si. Portanto, independentemente, é claro que depois para fazer projetos é possível. É muito importante alguma coisa. Isto é fundamental. É fundamental, isso vale por si. Pode ser que haja aplicações, mas isto é essência, é isto que nos move, no fim é isto que nos move, não é? E, portanto, isto vale em si, não é difícil passar esta mensagem quando se fala para a FTT. Mas isto é um valor em si mesmo. Caramba, será que é difícil? Eu acho que isto é a essência do próprio. Existe a FCT, mas depois existe como é que se chama? Eu pegou o coisa. Existem, como é que se chama? Cenas de financiamento que são só para física, para ciência fundamental. Existe, como é que é? Human Frontiers Coordinated Program, que é só para ciência fundamental. Portanto, se uma pessoa não vai buscar a FCT, tem que buscar outros meios. Pronto, então, muito obrigado aos três, foi um prazer e podíamos continuar a falar, temos aqui mais perguntas, mas acho que vamos ficar por aqui. João, podes começar o teu dia, continuar. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Deus, bom Deus. trabalho. Tchau. Pronto. E nós vamos jantar? Nós vamos jantar. Para obrigadíssimo.